A gente, antes dessa conversa, tem um tempinho para conversar aqui, né, entre nós. E eu preciso dizer, eu não sou fã de CPIs, poucas CPIs deram em alguma coisa. Essa agora, ela é totalmente inoportuna, né? Se gostariam de fazer uma CPI para investigar possíveis erros, omissões, né, no combate à Covid. Primeiro tinha que ser uma visão bem ampla, incluindo o governo federal, governos estaduais e municipais, mas a gente tinha que esperar um pouquinho mais, né? Esperar o número de casos, de mortes diminuir para talvez gastar um tempo que agora a gente não tem, uma energia que agora a gente não tem, um dinheiro que agora a gente não tem numa CPI dessa com tanta coisa importante a fazer. Constantino, decidimos aqui entre nós que hoje você vai ser o primeiro a falar, tá bom? Então eu começo com você. Beleza, Lacombe. Olha só, eu concordo 100% com você. Não é o momento e da forma que está sendo feita é um circo. É um circo, é um palanque eleitoral. Estão sambando em cima dos cadáveres para fazer politicagem e tentar criar narrativas contra o governo federal e o presidente mirando em 2022. É disso que se trata. Renan Calheiros é um aliado do Lula. É ridículo ele ser o relator, ele tem o filho que pode ser investigado no governo, ele tem uma ficha corrida e codinome na Odebrecht e ele já pré-julgou, ele já tem a conclusão. Então tudo isso é lamentável, é patético, né? A população brasileira séria está cansada e indignada e veja que em poucas horas já tem mais de 170 requerimentos, né? Foi 173. Podiam ter ficado com 2 a menos, que ia ser um número mais adequado, né? 171. Agora, 90%, você mencionou a questão dos casos, Lacombe, 90% dos casos em São Paulo, que está com resultados bem ruins, né? Um novo estudo já aponta que são da nova variante, da P1 lá de Manaus. Então, de novo, né? Nós podemos criticar governadores que não fizeram ou não mantiveram os hospitais de campanha. Nós podemos criticar o governo federal, talvez, que pudesse ter corrido atrás de mais vacinas, mas o Uruguai vacinou mais que o dobro do Brasil e disparou o número de mortes. A Índia, que era um exemplo até agora, disparou por conta de uma nova cepa lá. Tem muito mais coisa envolvida do que essas narrativas politizadas querem admitir. E o pior, eles fazem isso em nome da ciência. Aí é realmente mais revoltante ainda. Ontem eu estava olhando, o Brasil estava em 39º lugar em mortes por milhão, né? Imagina, essa CPI podia ter poderes internacionais, né? Fora do Brasil, vai ter que investigar os outros 38 países que têm mais mortes por milhão do que o Brasil, porque deve ter problema lá. Constantino, vi aí atrás de você seu novo livro, é isso? Chegou ontem enquanto a gente estava ao vivo. Acabou de chegar meu novo livro, obrigado aí. Cara, chegou, eu fiquei até ansioso, estava aqui debatendo com vocês e chegou o FedEx. Então eu fui logo abrir no intervalo. O Rodrigo, que tem um curso, né, sobre Pensadores da Liberdade, são 20 pensadores liberais que você reuniu no livro, é isso? Isso aí. Faz falta, né, para o nosso debate. A gente debate muito política com P minúsculo, mas às vezes falta ao público em geral mais embasamento sobre essas questões filosóficas e políticas. Então eu tento contribuir com isso. Aí a pessoa pode escolher comprar na livraria do Constantino ou na minha, livrariadolacombe.com.br. Vamos fazer a encomenda com a condição de que ele vai devolver, vai mandar para cá, para a Rede TV, devidamente autografado, certo, Rodrigo? Lacombe, pegando o fio da bela introdução que o Rodrigo fez sobre a CPI, eu queria então jogar um pouco para frente, destacar algumas coisas. Primeiro porque se houvesse de fato uma CPI a ser feita no Brasil, a funcionar, e como você também bem destacou, não é hora para isso, o país ainda não venceu a pandemia e essa CPI só tem um único intuito de desgastar o governo já com olhos para a eleição de outubro de 2022. Mas se houvesse uma CPI a ser feita, seria a CPI do Covidão, follow the money. Vamos atrás do dinheiro repassado para os estados e do dinheiro repassado para as prefeituras, onde de fato a própria Controladoria Geral da União já concluiu que houve desvios, né? Daí o termo Covidão. Vamos bater na porta do governo do Pará, onde respiradores, inclusive, são encontrados concretados em parede e cujo governador Helder Barbalho é filho do senador Jader Barbalho, velho conhecido do noticiário político policial, que também faz parte da CPI. Vamos bater na porta de Alagoas, onde o governador Renan Filho é filho, por sinal, evidentemente, do senador Renan Calheiros, escolhido para ser o grande investigador da CPI, ele que tem ali, que coleciona inquéritos e investigações, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto
em outras esferas. Só no próprio Senado ele escapou de 5 processos de cassação. Mas o que eu queria chamar a atenção para o plano de trabalho, e aqui já fica de antemão uma pergunta para o próprio senador Jorginho Melo, que fará parte do colegiado. Por que o senador Renan Calheiros incluiu no plano de trabalho dele acesso ao conteúdo, aos dados levantados pela CPI das fake news que funcionou no Congresso Nacional, se é que essa CPI, para além de picadeiro, né, serviu para alguma coisa? Qual é o intuito? Qual o objetivo de ter acesso a esses dados? Por que ele incluiu pedido de acesso ao inquérito, o inquérito do fim do mundo, que corre no Supremo Tribunal Federal, esse inquérito que cometeu aí, serviu de base para tantas prisões arbitrárias de deputados, de jornalistas, que usa como base a Lei de Segurança Nacional, aquele entulho, como já foi repisado o termo, da ditadura militar, que não consulta o Ministério Público. Pois bem, qual é o intuito? E, por fim, vamos lembrar que o primeiro convocado, convidado, até porque vai ser um grande chá de comadres, para falar a CPI, será quem? Henrique Mandetta, o favorito da mídia para assuntos de Covid. Amanda. Bom, eu, como de costume, discordo dos meus colegas. Eu acho que há importantes capítulos dessa tragédia da pandemia que precisam ser esclarecidos e talvez não tenham sido devidamente esclarecidos, ou não tenham tido a devida publicidade ou atenção por parte dos órgãos investigadores constituídos, Polícia Federal, Ministério Público Federal, que podem ser aprofundados pela CPI. Eu destacaria alguns capítulos que a gente precisa recontar, montar as peças desse quebra-cabeça, que é a história da compra das vacinas. Então, voltar atrás no tempo e ver exatamente, remontar, reconstruir esse filme, né, para que a gente possa recontar essa história e que isso seja baseado em documentos, em testemunhas, em depoimentos, em atas de reuniões, para a gente entender exatamente como se deu esse capítulo da compra das vacinas, a falta de oxigênio, o colapso da saúde em Manaus. Também chamaria atenção para o tratamento precoce, para campanhas de comunicação. Então, como isso foi feito ou deixou de ser feito, se houve negligência, desídia, omissão, incompetência por parte do governo federal e, obviamente, os fatos conexos em relação aos governos estaduais e municipais. É claro que, por exemplo, no colapso da saúde em Manaus, não é possível você atribuir responsabilidade, culpa apenas um dos entes federativos ou um dos entes da federação, só a União, ou só Estado, só municípios. Todos vão ter que ser investigados, mas sempre relacionados aos fatos conexos, né, que tem a ver com o foco central dessa investigação, que é o governo federal. Então, essa história precisa ser contada e é importante que a sociedade tenha essas respostas. É preciso atribuir responsabilidades. O brasileiro também não pode se acostumar a olhar uma tragédia dessas, a uma incompetência dessas e não responsabilizar ninguém. Essas pessoas precisam sim ser ouvidas para que ao final seja apresentado um relatório que não vai condenar, punir, impor sanções a ninguém. É um relatório que pode recomendar, propor indiciamentos, mas isso terá que ser feito pelo Ministério Público Federal. Aliás, já há vários documentos desses órgãos de investigação, Ministério Público e TCU, que serão usados pela CPI. Os nossos parlamentares como investigadores nunca foram muito bons, nem acho que seja o papel de parlamentares. Em relação às vacinas, a gente tem essa questão. A gente tinha uma lei aqui no Brasil que não permitia, por exemplo, pagamento antecipado nem para compra de vacina, não havia como fazer isso, né? Você não tinha a autorização da Anvisa, você não tinha liberação, você ia comprar um produto, talvez você não pudesse usar este produto. Há várias questões que envolvem as vacinas que estão, né? As pessoas falam muito, né? Mas omitiu, tinha que ter comprado lá, mas peraí, a Pfizer pediu lá as tais cláusulas leoninas, né? Quero ser eximido de qualquer culpa por possíveis efeitos adversos, quero que o governo me garanta ali um bem público, um prédio público, por exemplo, como garantia para pagamento por possíveis indenizações, né? Se houver algum problema, processo só nos Estados Unidos, nada disso a lei brasileira permitia, a lei foi alterada, né? E a gente fica imaginando se o governo realmente falhou na compra de vacinas. Puxa vida, a gente estaria o quê? Em primeiro lugar hoje? O Brasil está para passar, nem sei, eu não olhei hoje ainda, mas está para passar o Reino Unido e se tornar o 4º país que mais vacina no mundo, né? Nós estamos em 4º lugar. E se você olha, continua ali uma diferença, diminuiu um pouco a diferença
diferença entre doses distribuídas pelo governo federal e a aplicação dessas doses a cargo ali dos governos locais, né? Então, a gente tinha uma diferença de 20 milhões. O governo, outro dia, 53 milhões de doses distribuídas, 33 milhões de doses aplicadas. Então, assim, já que a CPI está aí, né, que ela não seja um jogo de cartas marcadas, que tudo seja investigado, ainda que a Constituição acabe beneficiando governadores e prefeitos, porque a gente só vai poder investigar o uso da verba federal para a saúde, para o combate à pandemia, enviada a governos e municípios. Então, não sei se a gente vai ter a investigação, já falei disso aqui, falo de novo, da compra de respiradores que não serviam para pacientes de Covid, né? Respiradores comprados em loja de vinho, respiradores comprados de uma empresa recém-criada e pertencente a um menino de 19 anos de idade. Então, infelizmente, a investigação não será completa. Mas é porque o regimento interno não permite, né? O artigo Não, sim, 146 diz isso. Temos esse problema. Essa é a competência das respectivas assembleias legislativas e câmaras municipais. É delas essa competência de investigar, né? Entendo, mas eu gostaria, se é para investigar, que a gente pudesse investigar um pouquinho além, né? Diga, Constantino. Não, na verdade, assim, a Amanda falou uma coisa que é importante. No meio de uma tragédia dessas, a gente tem que buscar um responsável, né? Mas como a gente colocou antes, o Brasil não está nem entre os 10, entre os 20 que mais tiveram óbitos por habitante nessa pandemia, né? É bom lembrar que essa tragédia é global, é por isso que o nome é pandemia. Então, talvez, se quem realmente busca a verdade, talvez olhar para a China seja um bom lugar, né, para começar a encontrar responsáveis, culpados. Foi lá que começou a epidemia, que graças a uma postura ditatorial, sem qualquer transparência e perseguindo, inclusive, médicos e jornalistas, foi que isso se tornou uma pandemia. Então, de novo, se afeta o mundo inteiro, se tem países com muito mais vacina e com mais mortes, se tem países que fizeram vários lockdowns, seguiram a ciência, OMS e tudo mais, e estão com mais mortes, né, talvez o verdadeiro responsável a gente não vai encontrar no governo federal, como muitos estão querendo, de alguma forma, encontrar a todo custo. E o papel da imprensa, eu volto a dizer aqui, de uma ala da imprensa, é lamentável em relação ao Renan Calheiros. O que estão fazendo é passar pano, né, é normalizar uma figura como o Renan. Você olha gente de todo lugar aí da mídia falando de discurso histórico, de ter mostrado destemor, né? Você pode não gostar dele, mas que belo discurso. Eu coletei várias frases, né? Renan Calheiros fala em punição imediata aos responsáveis e tudo isso como chamada, né, atribuindo normalidade vindo de quem vem. Isso, para mim, é o principal, viu? Porque a CPI circense vai passar, mas essa postura partidária da imprensa, isso mina a credibilidade do jornalismo no país. Rodrigo, você viu a charge num grande jornal do Brasil hoje, primeira página, Renan Calheiros com a roupinha de super-homem e o R na roupa? Não. Gente, pelo amor de Deus. Pois é. Eu queria só fazer um complemento a essa fala do Constantino, porque o Renan Calheiros, sendo quem é, né? Porque o Renan não deveria mais estar na política. Se o Brasil fosse um país sério, o Renan Calheiros não seria mais um político, ele não teria mais um mandato. Mas sendo quem é, o Renan Calheiros já prejulgou, ele já frequentou as manchetes de jornais e outros veículos de comunicação em outras plataformas dizendo quem é o culpado. Ele já prejulgou, assim como outros integrantes daquela CPI, que tem, aliás, é a CPI com maior nomes, com a maior lista de nomes que frequentaram listas de propina da Lava Jato. Estão lá. Inclusive do PT, que a gente não pode nem falar determinados apelidos mais, porque eles processam. Mas sim, então assim, ele já prejulgou, todo mundo já sabe qual é o resultado, né? Só que a população não é besta, viu, Lacombe? Basta olhar aqui o nosso chat, o que as pessoas estão escrevendo. As pessoas sabem que isso é um picadeiro para desgastar o governo. Gente, mas a minha pergunta é a seguinte, a CPI, por se dar no poder legislativo, com representantes eleitos, representando justamente as mais variadas correntes políticas, ela não é, por excelência, um tribunal político
Quer dizer, você não vai ter ali uma disputa por território. Qualquer CPI, o Silvio já cobriu em loco várias em Brasília, né? Eu sei da sua longa história de cobertura de CPIs. Não concordo que seja um tribunal político, Amanda. Mas é um tribunal... É uma comissão parlamentar de inquérito. Ok, só que assim, vai ser uma disputa por ela território, uma provas, disputa... Ela não julga. Ela produz provas, exatamente, ela produz provas, ela então, não é um julga, tribunal. mas ela não vai ser isenta, ela pode tentar ser isonômica, mas dificilmente ela vai ser isenta, porque ela é essencialmente política, é a definição, é a natureza de uma CPI. Por isso mesmo é que ela não vai julgar ou condenar ninguém. No máximo, ela pode produzir provas e encaminhar isso para os órgãos responsáveis. Agora, qualquer CPI assim é uma disputa por quem vai ter maioria. E aí isso tem a ver com articulação política, isso tem a ver... É como o impeachment, que também, apesar de ser um julgamento que requer fatos jurídicos, ele é um julgamento essencialmente político. A gente sabe disso. Você negar isso é ser ingênuo. Mas você não tem ser um relator que já sabe de cor o relatório final da CPI, ele já sabe de cor o relatório final da CPI. Não, você não sabe, porque aí você entra naquela máxima. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. A CPI vai depender do andar dos acontecimentos, das provas que for capaz de produzir, dos relatórios, dos documentos, dos testemunhos, dos depoimentos. Ninguém sabe como isso vai se desenrolar. Mas você não acha, Amanda, que isso mas mostra então a Amanda já está concordando que uma perseguição ao Bolsonaro. Ela está concordando que por ser eminentemente político, não é a busca da verdade e nem do responsável. Não, é a tentativa de mirar em Bolsonaro. Não, pelo contrário, é a busca da verdade. Pelo que eu acabei de dizer, você não sabe como os fatos vão se desenrolar, como os acontecimentos, o que os depoimentos vão revelar, as atas, os documentos. Político. É lógico que é político. Político não quer verdade, político quer vencer a eleição. Mas, Amanda, ele se dá no poder legislativo, você não pode requisitar dos membros dessa CPI a mesma isenção, por exemplo, que tem um juiz, da mesma forma que um delegado não necessariamente precisa ter. Mas você não acha que o congressista, Amanda, um congressista não tem mais o que fazer nesse momento que vive o país, por exemplo? O país necessita de reformas urgentes, o país precisa reaquecer a economia, o desemprego está batendo na porta, a inflação, nós temos aí uma peça orçamentária que você bem criticou como que beirava a irresponsabilidade fiscal no passado, quando fizemos entrevistas aqui. Esses senadores não têm mais o que fazer do que montar um palanque ali eleitoral, já pensando em desgastar o governo para o ano que vem, pensando na própria reeleição, muitos deles, em fazer política. Tem um motivo para o que você chama de palanque, ô Silvia. A gente tem motivo todos os dias. Ontem mesmo a gente teve uma declaração do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, dizendo que teve que tomar vacina escondido para não criar caso, quer dizer, para não desagradar o chefe, para não levar bronca. Que espécie de governo? Eles produzem prova contra eles mesmos. Diuturnamente, o presidente promove aglomerações, não usa máscaras, prefere tomar cloroquina do que vacina. Então, quer dizer, é o governo que está dando um amplo arsenal de munição, de provas, para que a CPI investigue e se debruce. Então, infelizmente, essa é a realidade do país. De que o Bolsonaro provoca aglomeração, ele é contra o isolamento, ele é contra, e por isso nós temos quase 400 mil mortes. É algo difícil da gente engolir. Mas não é